Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra, rezemos juntos a ladainha da humildade. Jesus, manso e humilde de coração, ouvi-me. Do desejo de ser estimado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser amado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser conhecido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser honrado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser louvado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser preferido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser consultado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser aprovado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser humilhado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser desprezado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de sofrer repulsas, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser caluniado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser esquecido, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser ridicularizado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser difamado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser objeto de suspeita, livrai-me, ó Jesus. Que os outros sejam amados mais do que eu, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam estimados mais do que eu, que os outros possam elevar-se na opinião do mundo e que eu possa ser diminuído. Que os outros possam ser escolhidos e eu posto de lado. Que os outros possam ser louvados e eu desprezado. Que os outros possam ser preferidos a mim em todas as coisas. Que os outros possam ser mais santos do que eu, embora me torne o mais santo quanto me for possível. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada da carta de São Tiago, capítulo 1, dos versículos 19 ao 27. Meus queridos irmãos, sabei que todo homem deve ser pronto para ouvir, mas moroso para falar e moroso para se irritar. Pois a cólera do homem não é capaz de realizar a justiça de Deus. Por esta razão, rejeitai toda impureza e todos os excessos do mal, mas recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. Todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, aquele que ouve a palavra e não a põe em prática é semelhante a uma pessoa que observa o seu rosto no espelho. Apenas se observou, vai-se embora e logo esquece como era a sua aparência. Aquele, porém, que se debruça sobre a lei da liberdade, agora levada à perfeição, e nela persevera, não como um ouvinte distraído, mas praticando o que ela ordena, esse será feliz naquilo que faz. Se alguém julga ser religioso e não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião é vã. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 14. Senhor, quem morará em vosso monte santo? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnia sua língua. Quem nada prejudica o seu irmão,
nem cobre de insultos seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Senhor, quem morará em vosso monte santo? Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Marcos, capítulo 8, dos versículos 22 ao 26. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: Estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: Estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: Não entres no povoado. Reflexão. A redenção humana é obra de Deus agindo bondosamente por meio do Filho Jesus. Ao ter diante de si um homem cego, Jesus revela mais uma vez o amor misericordioso de Deus. Jesus, movido por compaixão, revela a misericórdia de Deus por meio de suas palavras e obras. O homem cego é retirado por Jesus e levado a um local à parte, distante de qualquer ambiente de incredulidade. Distanciando-se da incredulidade e próximo a Jesus, com fé, o maravilhoso acontece. A visão é recuperada. Jesus cuspiu e colocou as mãos sobre ele, por 2 vezes, restituindo completamente a visão daquele homem. Jesus, ao realizar paulatinamente a cura daquele cego, permite-nos entender que as mudanças necessárias em nossa vida acontecem aos poucos. As grandes mudanças, as curas de nossas cegueiras começam com pequenas transformações. A conversão ao Senhor é um processo que exige de nós fé, distanciamento da incredulidade, paciência e dedicação. Em sua bondade, Deus nos auxilia e nos liberta das cegueiras que insistem em tomar conta de nossas vidas. Entregando-nos aos cuidados de Deus, a exemplo do cego, podemos experimentar graças que nos permitem enxergar o mundo ao nosso redor com um outro olhar. Mas e quanto a nós? Vimos na primeira leitura de hoje, no versículo 26, a seguinte passagem: Se alguém julga ser religioso e não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião é vã. Mas e nós? Será que temos refreado as nossas línguas? Ou será que temos colocado para fora todas as nossas opiniões sobre o nosso próximo? Será que ultimamente temos sido mais apaziguadores ou mais acusadores? Será que temos nos envolvido em discussões partidistas, tentando defender o nosso candidato ou partido preferido? Temos nos indisposto com o nosso próximo devido a não refrearmos a nossa língua? Será que a nossa religião é vã? Reflita. Tenha um santo e abençoado dia. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus
te abençoe.